Bom dia, gente. Eu recebi alguns pedidos de para fazer um vídeo sobre desvio de finalidade e falar sobre a questão de ficha e cadastro de membros em associações religiosas. Eu vou falar da maneira mais incisiva dentro da lei, não dentro da crença, dentro da fator de crença. Todas as associações religiosas, a partir da Constituição de 88, elas foram obrigadas a criar e a serem inseridas dentro de um sistema da Receita Federal brasileira, que é o chamado Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Ou seja, uma igreja, qualquer igreja, para ela funcionar, ela precisa ter um alvará e ela precisa ter um Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Toda igreja, ela é uma empresa, porque o nome já está dizendo, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Tem uma pessoa que é responsável pelo Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Eu tenho um CNPJ de uma empresa, eu sou responsável pela minha empresa. Pronto. Igreja é empresa. Perguntaram para mim por que algumas igrejas se identificam na Receita Federal como associação religiosa ou associação de ajuda mútua. Vamos lá. Dentro da Constituição, eu vou olhar para o lado ali, porque eu vou ler a letra na sua íntegra. Lei 3.193, de 4 de julho de 57. Artigo 31 da Constituição Federal, que isenta imposto templo de qualquer bens e serviços de partidos políticos, instituições de educação e etc. Qual é o limite de imunidade de templos, igrejas e associações? É vedado a pessoas políticas instituir impostos sobre templos ou qualquer culto no que se refere ao patrimônio, renda e serviços vinculados às suas finalidades essenciais. Imunidade subjetiva refere-se à entidade e não a um determinado bem. Vamos lá. Eu processo a associação à Igreja X. Aí eu peço danos materiais, danos morais. A igreja paga em dinheiro. E os danos materiais não estão excluídos no patrimônio e de imunidade. Ou seja, as cadeiras, por exemplo, vão ser leiloadas. É o que está escrito no pé da letra. Mas, todavia, entretanto, o artigo 146 da Constituição dispõe sobre caber à lei completamente estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, sobre obrigação lançando crédito e prescrição e decadência de tributárias. Ou seja, ela não é obrigada a pagar impostos. Porque, primeiro, que ela é isenta de IPTU, isenta de várias outras coisas. Então, é um negócio. Mas, tem uma coisa muito interessante nessas coisas. O que acontece para que essa associação religiosa ela faça, por exemplo, ela não pague impostos? E para onde vai os impostos dessa devida associação X ou Y ou Z? Vamos lá. Uma coisa chamada desvio de finalidade. Todas as igrejas no Brasil têm ONGs, têm escolas, têm universidades, e não é só uma. Baseado em fatores, tem um lastro dentro da Receita Federal, dentro da Declaração de Imposto de Renda, uma opção. Já que a lei favorece a instituição para que ela não pague imposto, esse imposto foi criada uma lei tributária que desvincule esse valor de dinheiro para trabalhos sociais, ONGs, ajudas humanitárias, que
Todas as igrejas têm isso. A maioria das igrejas no Brasil tem escolas vinculadas, tem universidades, inclusive a católica, a PUC, etc, etc. Vem isso. Um prédio, por exemplo, da PUC não paga imposto. Paga ou não? Ou é uma empresa privada? Ou ela é uma associação vinculada com a igreja para ajuda humanitária? Eis a questão. A declaração de imposto de renda é dita que ela é uma associação vinculada à igreja. Olha só o tamanho do rombo para o Estado, por exemplo, de desvio de finalidade de dinheiro. Enfim, igreja, escolas são públicas, particulares. Então, tem categorias. Se você tiver alguma informação a respeito disso, pode mandar via privado. Ponto. Qual é a consequência da associação ter no seu lastro de cadastro, por exemplo, 7 milhões de membros? Para a lei americana, muito parecida com a lei brasileira, as pessoas são batizadas na igreja, se batizam, preenchem uma ficha. Essa ficha vai para um sistema federal de informação aqui nos Estados Unidos, principalmente na Igreja Sud, vai para essa lei. E é pedido ajuda humanitária por causa desse número de membros. Você não está na associação, não frequenta mais, você é cotado como membro. Está escrito lá que você é membro. Você não disse que não era membro. Não está escrito. Sabe quando você faz batismo vicário? Lembra das fichas? Pois é. Lamento te informar. Você está fazendo desvio financeiro, ajudando uma associação a fazer desvio financeiro. Isso aí é muito grave e é muito delicado, porque ninguém vai te explicar. Ninguém vai te falar isso. Outra coisa. Existe um processo na Receita Federal Americana de um rombo bilionário da associação. É um processo federal. A associação não fala sobre isso. Já foi feito, depois eu vou botar um vídeo para quem quiser, sobre um líder que falou que a jornalista perguntou para ele se era secreto esses dados. Ele falou que era privado. Corre lá no Kate Mormon e faz o seu desvinculamento da associação. Porque você está ajudando eles a ficarem cada vez mais ricos. Comprando shoppings, comprando áreas. No Brasil, voltando para o Brasil, isso virou um negócio de alto poder aquisitivo. Eu tenho um imóvel, por exemplo, num bairro caro, que paga imposto, e eu alugo para uma igreja. Vou pagar imposto, está alugado para a igreja. Mas eu tenho funcionários que são ligados ao CNPJ, que eu pago direitos trabalhistas, que eu pago impostos. É um assunto tão delicado, é um assunto tão fechado. Vou fazer uma pergunta para você. Por que a associação, que não vai me responder nunca, os prédios dela são nos bairros mais caros de São Paulo e do Rio de Janeiro? Metro quadrado mais caro do Brasil. Ninguém quer pobre.
Pobre é custas. Se você já parou para pensar que você pode estar com a cara de uma moeda de dólar? Esse processo existe na Receita Federal Americana. Já existe denúncia no Ministério Público no Brasil falando a respeito disso, onde a associação pede isenção de impostos para os institutos de religião, dizendo que é um trabalho social. E muitas das vezes o juiz diz que não é um trabalho social porque não tem comprovação, porque não é um trabalho social. É uma escola privada da cultura daquela associação. Toma cuidado com, com quem você se relaciona. Toma cuidado com quem você está deixando rico. Você pode estar deixando uma pessoa que você não conhece bilionário. Você pode estar favorecendo com a sua ficha de várias associações, de várias instituições. Preenche o nome, cara de pau, com o teu CPF. Tá lá, teu CPF, tua identidade, o teu endereço. É cruel, mas é real. No próximo vídeo a gente fala mais. Quem quiser, tiver algum interesse pela lei, eu mando no chat. Obrigado. Mais uma coisa. Se você quer saber se a sua associação ou a sua igreja ela é uma fraude, eu vou te dar uma dica muito boa. Faz assim. Entra no TJSP e coloca o nome da tua associação, seja ela qual for. Pede para o teu pastor, descobre. Geralmente nas igrejas tem um painel, o CNPJ da tua igreja. Se você não tiver coragem, você passa para mim. É porque é livre acesso de pesquisa. Você coloca lá TJ São Paulo. Você vai descobrir onde é que está indo teu dízimo. Você vai descobrir aonde é que está indo tua ficha. Em resorts, em hotéis, em clube de caça, em boates. Não estou falando de A, B, C ou D. São várias. E elas vendem imóveis entre si. Compram rede de televisão, canais de televisão. Não tô falando nada de Deus, não, tá? Tô falando do espírito da maldade. Você pode estar deixando as pessoas ricas. As pessoas têm ficha lá. Tem 7 milhões de membros no Brasil. Quarto maior país do mundo. Será? Pobre, só ficha. Pobre é só para encher linguiça. De todas elas. Empresas de comunicação. Falei de X. Eu falei de N. Cuidado com quem você está abrindo as portas da sua casa, da sua família, dos seus filhos. Caráter é muito particular. Moral, oxe, bem pouco. Ai, por que aqueles bairros pobres têm tanta igreja? Porque é fácil alugar para uma igreja. Paga imposto. A prefeitura não vai tomar o imóvel. Não paga nem água, nem esgoto, se brincar, em determinados estados. 30 milhões de dólares para construir um prédio no estado mais pobre da federação.
Aí sabe o que que acontece? Eles criam empresas factoides. Empresa de limpeza, empresa de informática, empresa disso, empresa daquilo, empresa. Blá, 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 blá. Clube dos empresários. Lembra daquela história? É, União dos empresários. Então, depois que acaba a reunião dos empresários, me dá teu CNPJ para cá. Você vai doar o dinheiro para a associação. 50% fica para a associação e 50% fica para o proprietário do CNPJ e da empresa. O dinheiro passando lavagem rápido. É realidade. O nome desse vídeo se chama Desvio de Finalidade. Obrigado e boa tarde.